Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. João 15, versículo 5 até 11. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar muito unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pediram. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. Que bom que nós podemos nos encontrar de novo hoje, pensar junto mais um pouco sobre a palavra de Deus. E essa semana, o versículo que eu peguei como para pensar, para meditar, para tirar nossos assuntos foi Tiago 5:10, onde fala: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó e visto que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E essa semana eu tinha o momento que eu experimentei, fiquei ciente daquela misericórdia, aquele amor, daquela graça de Deus. Tem 62 anos que eu posso andar com Jesus. E falando mais certo, tem 62 anos que ele anda comigo. Irmãos, muitas coisas passaram na minha vida que eu me vou lembrar aquele jovem rebelde, aquele jovem orgulhoso, aquele jovem revoltado que eu era. E como Deus, durante esses 62 anos, ficou trabalhando neste templo que ele escolheu para morar. Irmãos, quando eu olhei essa semana para isto, eu fiquei feliz. Eu pensei, gente, mas que maravilha! Como eu mudei!
como eu estou diferente, como eu estou agindo diferente, como eu estou pensando diferente, como eu estou vendo as pessoas diferente. Não vou dizer que já alcançou a perfeição, mas que eu andei um caminhado bem, graças a Deus. E eu vi, quando eu me lembrei disto e vi isto, a misericórdia, a graça do nosso Deus. Eu vi como Ele foi bondoso comigo, como Ele me sustentou, me corrigiu, me estimulou, me falou, me amou. Irmãos, Ele foi mais do que um pai para mim. Eu não tenho um exemplo muito presente de um pai natural. Mas Deus, Ele tornou-se o pai para a minha vida, me guiando, me estimulando, me corrigindo. E eu fiquei feliz. Feliz que eu poderia ver frutos. Eu poderia ver resultado na minha vida, para a honra e para a glória do nome dEle. E aí eu estava lendo João, capítulo 15, que eu li com vocês, de 1 a 11, e aí Jesus disse, eu sou, em versículo 5, eu sou o videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esta dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E muitas vezes a gente pensa, e eu não vou dizer que não podemos aplicar nisto, este muito fruto é ganhar muitas pessoas para Deus. Mas se a gente ler mais versículos, a gente vai ver que não é só isto que Jesus está falando. Mas Jesus está falando da vida, do caráter, da natureza de Deus entrando na nossa vida. Irmãos, maravilhoso que este grande Deus, Criador do céu e da terra, que segura todas as mãos dele, que chama as estrelas como ele quer, que ele me viu, me chamou, ele me amou já antes que ele me chamou, ele me chamou quando eu era ainda inimigo dele, e que ele disse, eu quero te implantar em mim, para que a minha natureza, a minha vida, vai ser mostrado em você. Irmãos, o que nós temos que fazer para que esta vida de Jesus, de Deus, vai ser manifestado em nós? É nada. É uma coisa só. Permanecer nele. E aí eu estava andando no nosso quintal aqui, e eu vi as laranjas, e eu me lembrei como tempo passado não tinha nada nos ramos. De repente começou a ter flores.
E depois de flores começou a ter laranjinhos pequeninos. E hoje eu te mostrei aqui no vídeo, aliás, são mexericas, mas tem laranjas também. Como estas mexericas são bonitas e são gostosos. O que nós fizemos? Eu não fiz nada. Ela cresceu, ela se desenvolveu. Irmãos, eu não posso fazer ela crescer. A única coisa que eu posso fazer é cuidar. E isso que Deus também faz conosco. Se nós estamos ligados a Jesus, Ele nos cuida. Ele intercede por nós. Ele fortalece-nos. Ele nos consola. Ele nos dá alimento. É tão bonito de ver nessa natureza como os frutos se desenvolvem. Como eles ficam grandes. Como essas mexericas ficam saborosos, cheios de líquido, cheios de suco. Irmãos, assim Jesus disse, nós podemos ser dele um cheiro agradável para o mundo. Nós podemos ser para este mundo uma luz que atrai. E às vezes nós estamos nos esforçando tanto e esquecemos de ficar simplesmente nele. Muitas vezes nós queremos ajudar Jesus, ajudar Deus. Mas Jesus disse, quem permanecer em mim, permanecer na graça. Quantas vezes eu tive a luta entre a graça e entre a legalismo, entre fazer e receber. Mas diz a palavra, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça, irmãos, eu posso me jogar nos braços de Deus e receber graça. Eu não preciso apresentar nenhuma prova. É simplesmente ficar nele. Ficar em Jesus. Porque pela graça sou salvo. Por meio dele eu sou justificado. Ele tomou sobre ele o castigo que veio sobre mim, que era para mim. Ele me levou na presença do Pai. Ele fez que o fruto do Espírito, que o caráter de Cristo, que a natureza de Deus foi e vai se desenvolvendo na nossa vida. Não pelo cansaço, porque ele disse, venha a mim que estão cansados e oprimidos. Quando nós vamos para Jesus, com nossos pecados, com nossas dificuldades, ele nos alivia destas coisas. Ele nos dá descanso para a nossa alma. Irmãos, a grande luta entre as trevas e a luz é este. Graça e a lei. Ganhar a salvação e receber. O apóstolo Paulo diz para os Galatas, vocês se esqueceram? Vocês se esqueceram
ou que vocês forem salvos pela graça. Apocalipse disse, vocês caíram porque deixaram o seu primeiro amor. Este amor que nós estávamos apaixonados por Jesus, porque Ele me perdoou todos os pecados. Ele me fez nova criatura. Irmãos, Ele continua fazendo isto. Permanecer, perseverar em quê? Na graça, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus nos oferece, naquilo que Deus nos ofereceu. Não por obras, ou pelo meu espírito. Não é pelo esforço, mas pelo aquilo que Deus nos deu. Então, eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, o que é importante para nós é que nós seguramos a mensagem da cruz, que nós seguramos aquilo que Jesus nos deu. Perdão, quando nós nos arrependemos. Justificação pela fé que nós temos, ou tivemos nele. Ele nos colocou dentro da família dele. E ele nos prometeu vida eterna. Então, meus irmãos, no mundo podemos sofrer. Não tem problema. Mas nós estamos felizes, porque nós temos fé. Nós cremos naquele que está cumprindo o plano eterno dele. E isto é colocar tudo abaixo da autoridade daquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. Que nós podemos continuar segurando nas mãos de Deus, continuar crendo que não há salvação sem Jesus, que não há santificação sem que nós estamos ligados como videira, Jesus Cristo. Irmãos, aí sim vai o alimento para nossa alma, para nosso espírito, para nossos pensamentos. E nós vamos tornar-nos cada vez mais novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Grande abraço e a paz do Senhor.